Bom dia, no ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado para você que está ligado aí na nossa Band TV, né, aos domingos, sempre nos prestigiando com muita consultoria. A partir de agora a gente já abre o nosso canal de interatividade, né? Você tem dúvidas aí, dê direito da Previdência, dê direito do trabalho, encaminhe para a gente, tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem o @programa Boca no Trombone, você pode participar à vontade. Hoje ainda tem consultoria também dos servidores públicos. Você que tem dúvidas sobre servidores públicos, pode encaminhar para a gente também. E claro, ainda temos o Educação Financeira, o nosso quadro aí das finanças. E o programa de hoje está perguntando: Orçamento 2021, ele merece reparos? Olha, tá dando o que falar. Já há semanas é pauta em todos os telejornais. E o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, disse que ele é inexequível. Até os economistas eles usam um termo, é o shutdown, né? Ou seja, não há como ser concretizado esse orçamento do jeito que está. O que você acha aí de casa? Participe e opine pelos nossos meios de contato. Vamos com os convidados para representar a FETAPERGS, os aposentados e pensionistas aqui do estado do Rio Grande do Sul. Está com a gente o seu presidente, José Pedro Kuhn, e ele fala: Orçamento 2021 deve sofrer reparos? Bom dia, doutor Paulo André Solano. É uma satisfação poder estar conversando, principalmente sobre um tema importante como o orçamento do nosso Brasil. Então, num momento tão difícil, onde a economia está precisando apresentar projetos de crescimento, de evolução, o que se vê? Se vê um orçamento que parece que tudo indica foi negociado com interesses muito mais de politicagem do que de interesse do povo brasileiro. Quando se aprova, se dedica a mais tirar dinheiro do trabalhador, mais 26 bilhões para colocar nas emendas, deve ser um acordo com o próprio Congresso, que fecharam para estar na mão dos deputados, principalmente os senadores, mais 26 bilhões de emendas, que nada mais é do que para fazer a sua campanha política. Então nós temos que pensar bem o que acordo foi feito nesse orçamento que é fora da realidade. Pelos cálculos, 49,5 bi é o que temos para o ano de 2021. Segundo os especialistas, não conseguimos nem finalizar até agosto com esse valor. Veja só como é preocupante a situação. Quem opina sobre esse tema também é a ABA, Associação Brasileira de Advogados, e a Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS, ambas entidades representadas pela doutora Maíra Mota Giotto. E ela fala sobre Orçamento 2021. Bom dia, Solano, convidados, telespectadores. Uma alegria imensa estar aqui hoje com vocês para conversarmos um pouquinho sobre o orçamento público, né? E já te parabenizo, Solano, pela escolha do tema sempre relevante e pertinente para o debate. Bom, não é novidade nenhuma que o orçamento público de 2021 viria bastante impactado pelo ano de 2020 de pandemia, né, em que a gente teve uma forte retração na economia, mas não se esperava que esse fosse denominado o pior orçamento público da nossa história, né? E a polêmica do orçamento de 2021, ela já começa envolvendo os prazos, uma vez que o Executivo deveria ter enviado o plano da lei orçamentária anual ainda em agosto de 2020 e este deveria, por sua vez, ter sido votado pelo Congresso Nacional até dia 22 de dezembro, que é quando encerra a sessão legislativa, e aí, portanto, enviado para a sanção presidencial, o que não ocorreu, né, tendo sido votado, então, agora no último dia 25 de março pelo Congresso Nacional. E veja, além desse enorme atraso, se retirou de uma ideia inicial 26 bilhões de reais, sendo que 13 eram para a Previdência, 7 para o abono salarial e 3 bi para o seguro-desemprego. E sabe para onde foram? Obras de interesses dos parlamentares.
Poxa, meus deputados, aí não dá, né? Aí não dá. Tirando dinheiro de onde se mais precisa, seguro-desemprego, abono salarial e previdência social, que as obras não devem parar, certamente, mas então que se retire valores como esse, por exemplo, de verbas de gabinete, né? Tem que se pensar sobre isso. Também está conosco na manhã desse domingo, com muita alegria, em nome do BM Advogados. Vamos para o nosso telão aqui, meu diretor. Olha aí, ó, doutor Marcelo Bittencourt, do BM Advogados, está com a gente para opinar sobre esse tema e responder as dúvidas de previdência que você vai enviando. Primeiramente, a sua opinião, doutor Marcelo. O orçamento 2021, ele merece reparos? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Paulo Solano. Bom dia aos colegas também do programa, aos nossos telespectadores. E, de fato, eu concordo com todos os colegas que já se manifestaram. Merece, sim, reparo, Solano, principalmente considerando esse corte de 26 bilhões e principalmente porque a área mais afetada que a gente identifica aqui nesse programa orçamentário é a área dos direitos sociais, seguro-desemprego, a previdência social e o abono salarial. Então, efetivamente, careceria, sim, de um reparo. E, infelizmente, a gente identifica que não é tão somente um corte, mas é uma realocação desses recursos para as emendas parlamentares e a gente verifica que está se aproximando as eleições, então a gente sabe por que todo esse remanejo orçamentário. Infelizmente, né? É para interesse próprio, não o público como deveria ser. Vamos com as dúvidas, elas já estão chegando aqui, dúvidas previdenciárias. Tem dúvida de direito do trabalho, de servidores públicos? Pode encaminhar. Daqui a pouquinho, na sequência, tem os quadros aí para a resposta de você. O Marcos, do bairro Rubem Berta, ele quer saber qual o tempo de serviço para o motoboy se aposentar, doutor Marcelo. Então, essa é uma excelente pergunta, um bom dia ao senhor Marcos. Efetivamente, nós temos visto jurisprudências favoráveis, doutor Solano, para uma aposentadoria especial dos motoboys. Claro que toda aposentadoria especial, ela requer requisitos, né? Tem que ser uma exposição, como uma atividade especial tem que ser exposição a agentes insalubres. E no caso do motoboy, seria o quesito da periculosidade. Então, o motoboy, caso empregado, ele teria que, junto à sua empresa, providenciar um PPP, ou como autônomo, ele teria que procurar um engenheiro de segurança do trabalho para também poder providenciar esse PPP. Sim. Outra questão também sobre benefício especial da Roberta, aqui da capital. Gostaria de saber como ficou a aposentadoria especial para os trabalhadores da enfermagem, doutor Marcelo. Perfeito, Roberta. Nós tivemos recentemente duas decisões interessantes, doutor Solano. O tema 709 é um tema que, pelo número, é o julgado do STF sobre as atividades especiais. Isso já está sendo amplamente noticiado, que esses aposentados de atividade especial que permanecem trabalhando, eles têm que se afastar do trabalho sob pena de ter suspenso, né, ou ter interrompido o pagamento dos seus benefícios. Porém, no caso das pessoas que estão na linha de frente da pandemia, os agentes de saúde, né, e no caso se enquadra os enfermeiros, técnicos de enfermagem, há uma decisão muito recente do STF que autoriza esses agentes de saúde a permanecerem durante o período da pandemia trabalhando. Mas isso em caráter excepcional e não sabemos durante quanto tempo. Claro, ainda será motivo de muito debate, certamente. Doutor Marcelo está com a gente na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Prestigie o Boca na RB, na nossa Rádio Bandeirantes, sempre aos sábados, às 7h30 da manhã. Olha, o momento está difícil para todos, né? Ainda mais para quem está passando fome. E aí a gente deixa aqui o recado para a gente refletir do Banco de Alimentos.
Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário? Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Seja um parceiro, seja um doador dessa importante causa. Boca desse domingo está perguntando: orçamento 2021 merece reparos? Retorna aqui a Fetaperas com seu presidente José Pedro Kuhn. Houve-se críticas de que o orçamento é fora da realidade. Está engessado pelo teto de gastos, foi aprovado no governo anterior, e não tem como reajustar dentro da realidade. E quem vai pagar a conta são os trabalhadores, porque estamos sujeitos, já foram, estão querendo já prorrogar os direitos dos trabalhadores de receber os seus fundos, não é isso? Então, assim, é complicada a coisa. O orçamento, para manter a máquina pública, já é necessário um valor prefixado. Falam em 110 bilhões e agora estão reduzindo para 80, 60, 70, sei lá. E aí, como vai funcionar? E também as despesas obrigatórias, que são aqueles valores que vão para o pagamento dos salários aposentados, nossos salários, no caso dos aposentados. E, enfim, será que vai ter dinheiro para nos pagar? Essa é a grande pergunta, né? Inclusive, há rumores de que o orçamento sendo chancelado da forma que está, nós temos dois graves problemas aí, com a lei de responsabilidade fiscal e também com o teto de gastos. Pode ter implicações se o orçamento não for modificado, ou seja, tem que sim ser reparado. Mais uma opinião da ABA e da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS com a doutora Maíra Mota Guiotugo. E essa votação pelo Congresso Nacional, Solano, é o que permite que deputados e senadores influenciem no orçamento, adequando ele às principais necessidades da população, né? Mas não é o que a gente acabou verificando. A lei aprovada agora no Congresso no último dia 25 retirou 26 bilhões das despesas obrigatórias do governo e destinou esses recursos para o pagamento das emendas parlamentares, que totalizaram 48 bi. Tá? E para a gente traçar um comparativo, com o auxílio emergencial, o governo tem uma estimativa de gastar 44 bi. E com esses dados, a gente já verifica quais são as prioridades do governo com o apoio do Congresso Nacional, né? Já num ano em que nosso povo já está tão fragilizado, né? É muito ruim tudo isso. E pensando em alternativas, o IFE, a Instituição Fiscal Independente ligada ao Senado Federal, recomenda que das despesas sejam vedadas, o uso de despesas no total de 32 bilhões, ou seja, bloqueia esse valor para poder isso reverter para o orçamento e a máquina pública funcionar com serviços públicos básicos, aí, segurança, saúde e educação. Vamos com mais dúvidas, mais questões que estão chegando para a gente aqui. Mais uma sobre benefício especial. Olha só, doutor Marcelo, do BM Advogados. O João tem 50 de idade e ele pediu aposentadoria especial antes da reforma, tendo ele, segundo a informação, 27 anos e 8 meses de tempo especial. Ele tem direito? Sim, efetivamente, doutor Solano. Primeiro, um bom dia para o seu João. Efetivamente, ele tem direito a uma aposentadoria especial, uma vez que ela foi concedida antes da reforma da Previdência e, naquela oportunidade, a legislação ela não exigia uma idade mínima. Então, estão preenchidos os requisitos para a sua aposentadoria. Nós identificamos se foi antes da reforma da Previdência, e hoje ele está fazendo essa pergunta, já se passou algum tempo e, pelo visto, ainda não foi concedido o benefício. Então, ele pode consultar algum profissional que possa lhe auxiliar para identificar o porquê dessa demora, se toda a documentação foi devidamente encaminhada. Tá certo. Doutor Marcelo segue com a gente para as dúvidas previdenciárias. E você agora
vai receber as respostas que encaminha, que manda sobre o direito do trabalho no nosso quadro, o Dica Trabalhista. Caro doutor Paulo André Solano, telespectadores do programa Boca no Trombone, vamos ao Dica Trabalhista de hoje com um questionamento encaminhado pelo Luiz de Canoas. Pergunta ao Luiz: se eu quiser fazer um acordo na empresa ou pedir demissão, quais os meus direitos na nova lei do trabalho? Luiz, de fato tens razão. Com a reforma trabalhista, com as alterações que nós tivemos na CLT, agora é possível que um empregado e o seu empregador possam fazer um acordo, né, para a dispensa, por exemplo, que é chamado de dispensa consensual, demissão consensual. Nesse caso, o empregado ele pode, né, negociar com o seu empregador e receber metade, né, do acréscimo de 40% sobre o fundo de garantia, né, ou seja, 20%, pode movimentar até 80% do fundo depositado e receber metade do valor do aviso prévio indenizado, certo? No pedido de demissão não tens direito a essas verbas, como por exemplo o aviso prévio indenizado, ele inclusive pode ser descontado do senhor, né, dependendo da circunstância, e não vais poder sacar o seu fundo de garantia, salvo as hipóteses legais, e também não receberá o acréscimo de 40% sobre o saldo do fundo de garantia, ok? E ainda há uma outra hipótese, né, uma outra possibilidade que não mencionas no teu questionamento, mas que é o acordo extrajudicial trabalhista. Neste caso, vais precisar, não há dúvida, de um advogado trabalhista para te orientar, e não poderá ser o mesmo da empresa, do empregador, e precisarás, junto com o teu empregador, ajuizar uma ação para a homologação deste acordo extrajudicial. Este acordo vai ser analisado, ponderado por um juiz do trabalho, e ele vai homologar ou não. É uma outra possibilidade, ok? Um bom programa a todos, um bom dia a todos. Obrigado ao doutor Fabiano Pantoja, do time trabalhista, né? Tem mais dúvidas de direito do trabalho? Mande pra gente. Durante a semana a gente responde no @programa Boca no Trombone. Espaço agora das notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. A Escola Superior de Advocacia da OAB promove o curso Planejamento Previdenciário. O curso vai tratar de quem pode contribuir para a Previdência estando em atraso, como fazer, qual é a melhor forma de planejar uma previdência rural, né? E também o planejamento previdenciário para as empresas. O coordenador do curso, o Dr. Tiago Kedrick, presidente da comissão, ressalta a importância de aprofundar o conhecimento após a reforma da Previdência. Aspas para ele, é um curso muito requerido pela advocacia previdenciária, porque com a reforma cresceu a tendência do planejamento previdenciário se tornar uma ferramenta de trabalho e consolidar a advocacia previdenciária consultiva, explicou o presidente da comissão. Os 9 encontros que acontecerão em segundas e quartas-feiras, das 19 às 21 horas, com início no dia 14 de abril. As aulas serão online e haverá transmissão ao vivo pela plataforma Zoom. Todo domingo você tem as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS aqui no Boca no Trombone. Servidor público, você está ligado aqui no programa? Tem dúvidas? Hein? Manda pra gente. Vão ser respondidas agora no nosso quadro Direitos dos Servidores. Bom dia, Solano. Bom dia, amigos do Boca no Trombone na TV. Eu sou Marcelo Tassinari e hoje no quadro Direitos dos Servidores eu vou responder a pergunta do Júlio Adrian de Parobé. Bom dia, sou servidor público há 15 anos e averbei mais 19 anos do Banco do Brasil. Com que idade irei me aposentar? Tenho 53 anos de idade. Júlio, você tem ao todo hoje 34 anos de contribuição. Se você for servidor público municipal e o seu município ainda não fez a sua reforma da Previdência, ainda se aplica no seu município as regras da Emenda 41 e da Emenda 47. Assim, você vai poder pegar a regra de transição da Emenda 47 e trabalhar no serviço público até os 57 anos de idade, quando com 38 anos de contribuição você vai poder se aposentar. Se você for servidor público estadual ou federal, você, dentro das regras de transição, vai ter que trabalhar até os 60 anos de idade.
Por hoje é só, um ótimo domingo e um grande abraço para todos vocês. Obrigado ao Dr. Marcelo Tassinari, nosso especialista, né, em direitos dos servidores públicos. Ficou com vontade de mandar sua questão? Mande para a gente. @programa Boca no Trombone está à disposição. Também o nosso WhatsApp, o nosso e-mail. E durante a semana a gente responde para você no nosso Boca Digital. Antes do nosso intervalo, a nossa paradinha aí para o mate, para o café, vamos com mais dúvidas de Previdência? Hoje a gente está recebendo o Dr. Marcelo Bittencourt, do BM Advogados. Dr. Marcelo, a Sandra lá do município de Portão, ela quer saber sobre aposentadoria por visão monocular. Ela diz que tem visão monocular devido à toxoplasmose do olho esquerdo, totalmente cego e o olho direito ela usa óculos. Quer saber a possibilidade do benefício do auxílio-doença, que hoje é o auxílio-incapacidade, né? Ou aposentadoria por invalidez. Como faço para adquirir esse benefício? Pois vi que essa semana saiu uma legislação que inclui a visão monocular como deficiência física. É a dúvida da Sandra, Dr. Marcelo Bittencourt. Pois então, senhora Sandra, ela encerra a pergunta já com a orientação que nós queremos dar para ela. Nesse caso, a gente sempre sugere procurar um advogado para poder orientar no seu caso concreto, e a gente pode antecipar que, pela situação apresentada, ela pode encaminhar uma aposentadoria como pessoa portadora de deficiência, né? Uma pessoa com deficiência. Então, nós temos 2 tipos de aposentadoria de pessoas com deficiência, que é por tempo de contribuição e por idade, né? No caso da idade, precisa ter 55 anos e um mínimo de tempo de contribuição de carência de 15 anos. Já no caso de tempo de contribuição, vai depender se a deficiência dessa pessoa é leve, moderada ou grave. E aí vai haver uma redução de acordo com o grau dessa deficiência. Perfeito, bem colocado aí, bem explicado pelo Dr. Marcelo Bittencourt, que retorna daqui a pouquinho, depois do nosso break. Tem ainda o Educação Financeira e a gente vai continuar debatendo com os nossos convidados, né, se o Orçamento 2021 merece ou não reparos. Você aí de casa participa, tá aí, ó, @programa Boca no Trombone. Já voltamos. Voltando com o seu Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tem dúvidas de direito previdenciário, direito trabalhista? Você que é servidor público, mande, participe com a gente. Ainda dá tempo, né, para você mandar, porque aí durante a semana as questões que não respondemos aqui, a gente responde lá no @programa Boca no Trombone. E claro, pode também opinar. Orçamento 2021 merece reparos? Conclusão da FETAPERGS, com o seu presidente, José Pedro Kuhn. É lamentável que o governo não tenha uma equipe coesa, agregada, para fazer os projetos que a sociedade brasileira precisa, principalmente agora, na hora que temos que combater essa pandemia, trazer projetos para, inclusive, a parte da vacinação, que é a única solução que estamos vendo para esse problema, e que as equipes, ele não tem uma equipe coesa e não tem objeto bem definido. Então, aí já se fala num orçamento que vai precisar de suplementação, vai precisar de contabilidade criativa, já estão falando em pedaladas, enfim, vamos torcer, porque nós brasileiros somos muito crédulos. Então, nós vamos acreditar que vai dar certo, que nós vamos dar a volta por cima. Temos que dar essa volta por cima, né? Certamente aí, presidente. Opinião final agora da ABA e da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS, com a doutora Maíra Mota Giotto. E não podemos nos esquecer, doutor Solano, que quando se anula uma despesa obrigatória, nós estamos, em verdade, anulando recursos da saúde, da educação e da previdência, né? Despesas essas que vão precisar ser pagas e que, se não houver a destinação de recursos para isso, haverá necessidade da criação de um crédito extra,
né, o que pode fazer com que o governo ultrapasse o limite do teto de gastos, né, que é a preocupação latente do governo. Né? E falando em Previdência, é importante destacar que só do orçamento da Previdência foram retirados 13 bilhões, né, com sinalização do governo para promover alterações em benefícios como o auxílio-doença, né, que sabemos que vai depender de lei, mas que já está aí na pauta do dia. Né? A equipe econômica do governo já disse que a LOA, do jeito que está, ela é inexequível. O Tesouro também já alertou para a necessidade no corte das emendas parlamentares para evitar uma paralisação do país, né, nos serviços essenciais do nosso estado. E, por enquanto, infelizmente, nos resta acompanhar essa trágica novela, esperando e orando a Deus que nós consigamos ter um orçamento melhorado e que priorize, de fato, as necessidades do nosso povo. Né? Muito obrigada e um forte abraço a todos. Vamos orar bastante, né, doutora Maíra? Vamos com mais uma dúvida de Previdência, hoje com o doutor Marcelo, do BM Advogados. Doutor Marcelo, o André, ele faz um grande relato aqui, fala que é acometido de doenças psiquiátricas desde 2006. Desde 2016 ele tem doenças cardiológicas, né? Colocou um stent e recentemente, em razão de doenças psiquiátricas, teve que colocar um segundo stent, né? Ele quer saber se pode pedir a aposentadoria em razão dessas doenças que o acometem, doutor Marcelo. Bom, doutor Solano, aqui na pergunta, o senhor André, ele fala que teve o agendamento da sua perícia. Primeiro, a gente fica na dúvida se efetivamente essa perícia foi realizada, porque por conta da pandemia, muitas perícias foram canceladas, né? Sim, sim. Mas quanto à pergunta específica dele, vai depender da análise do perito, porque a incapacidade ela pode ser uma capacidade temporária ou uma capacidade permanente. Tá certo. Então vai depender do caso concreto, da avaliação do perito do INSS. Né? Doutor Marcelo, muito obrigado, um bom domingo. Obrigado, bom domingo a todos. Tá certo. Vamos com mais um quadro de consultoria aqui no Boca? Vamos sim, vamos falar de finanças. Chegando aí, o Educação Financeira. Bom dia, Solano e telespectadores do Boca no Trombone. Meu nome é Rafael Toro, sou professor de Finanças e hoje vamos falar sobre o tema: o orçamento fiscal para 2021 merece reparos? E aí entra um grande ponto. 95% deste orçamento ele já é comprometido por questões obrigatórias e os outros 5% é que a gente pode mexer e direcionar. Só que nós estamos vendo neste exato momento um direcionamento não para as causas principais que nós estamos vivendo com problemas no Brasil, que é a saúde. Nós estamos agora neste orçamento para 2021 com gastos pré-Covid. Nós não estamos tendo aumento nesses gastos, né, que na verdade a gente considera como um investimento para a nossa saúde, para a gente poder recuperar a nossa economia, e nós estamos vendo direcionamento para gastos ou salários de militares. Então nós somos contra esse tipo de questão. Nós focamos muito na nossa visão em investimentos na área da saúde e na área da educação, que nós estamos vendo gastos extremamente baixos do que nós deveríamos ter. Então nós sim consideramos que deveria ter reparos, e neste plano orçamentário não está entrando nesse exato momento um novo auxílio emergencial para as pessoas que estão sem renda. Então nós temos esse problema que não está nesse gasto, e também nós estamos vendo problemas nas nossas taxas de juros, no qual o governo estabeleceu que vai ter um gasto de apenas de 2,5%, e nós já sabemos que esse gasto com juros será muito maior do que isso, pelo aumento da taxa de juros que está acontecendo pelo Banco Central. Então nós acreditamos que sim, deve ter reparos, principalmente com foco na saúde e na educação. Um grande abraço e um ótimo final de semana. Acabou, gente. Até domingo que vem, 8h30 aqui na Band. Até mais.